inicialização aí primeiro nos comentários, tá bom? Quer tocar aí, Luiz? Rapidinho. Bom dia, gente. Primeiro, obrigado, Cássio. Deixa eu fechar o microfone. Bom, essa é a primeira apresentação que a gente vai fazer para vocês. A gente entende que isso vai ocorrer com alguma frequência aí ao longo das próximas semanas. A gente está há 1 mês e meio da entrada em vigência da nova legislação sobre a tributação no Brasil, a famosa reforma tributária, tá? Ela, no primeiro momento, atinge só quem está no regime normal ou presumido, né? Então, CRT2, CRT3, o CRT1, que é dos simples, e o CRT4, que é do MEI, eles não vão ser impactados no ano de 2026, só no ano de 2027. Eu já disse isso algumas vezes para vocês, nós aqui na Tablet Cloud não somos especialistas na parte tributária, fiscal. A gente implementa aquilo que é necessário para que funcione, ou seja, a gente entende aquilo que a gente tem que implementar, mas a legislação é muito ampla e ela abrange vários setores, tá? O nosso setor foco, que é o setor de alimentação, ele vai ter um modelo mais simplificado. A ideia da reforma é simplificar os processos, mas não é a mágica, né? Ainda vão haver situações de dúvida, tal. Quem pode ajudar o teu cliente é o contador dele, é a empresa de contabilidade que o assessora. Esse é o cara responsável por dizer quais são as alíquotas, quais são as novas regras, onde ele tem que se encaixar para cada produto, para cada tipo de operação que ele tem. Então, é muito importante que vocês já comuniquem aos seus clientes, que a partir de hoje já vai estar disponível para que eles façam a inclusão dos dados lá no retaguarda, por produto ou por grupo tributário. A Cássia vai mostrar em detalhes para vocês. Não é difícil, tá? Mas tem que ser feito, porque sem isso não vai funcionar, tá? E, novamente, quem está no Simples e quem é MEI não tem obrigação. Pode optar por, mas não tem obrigação. Tá legal? Então, isso era a primeira coisa. E eu só queria mostrar um item, antes do Acácio começar, que foi uma solicitação que foi passada aí semana passada, nós já fizemos. Aqui, no OIM, tá? No OIM, na parte de relatórios, planilhas, existe um relatório chamado licenciamentos. Eu já tirei o relatório, não vou tirar de novo. É importante que você escolha, no caso aqui eu vejo todo mundo, aí você vai enxergar só a sua unidade, e é importante que você defina, é licenciamentos mesmo? Deixa eu ver se é esse. Não é equipamentos, não. É licenciamentos, é isso mesmo. É licenciamentos mesmo. Isso, é que apareceu diferente aqui, por isso que eu achei que estava estranho. Agora sim, tá certo. Você tem que colocar um período do começo da operação da sua empresa, tá? Porque senão você não vai enxergar todos os seus clientes. Ou, se quiser, coloca uma data bem antiga, né? E depois até a data de hoje. Qual é o resultado que você vai ter? Esse aqui. A planilha está pronta, tá? E a gente incluiu na coluna F o código do CRT. Eu filtrei toda a base nossa. E nós temos hoje 531 clientes com CRTs 3 ou 2. Ou seja, numa base de 10 mil clientes, 5% é do regime normal ou presumido. Por que isso é importante? Para que você tire a relação dos seus clientes e já comece a fazer um contato com ele, dizendo, olha, já está disponível, tá? Todo mundo pode fazer, mas esses clientes aqui, se eles não fizerem a coisa certa, e eles ainda vão ter que atualizar uma versão do software do PDV, que não está finalizada. A gente vai fazer testes, inclusive solicitar que vocês coloquem um cliente, pelo menos, de vocês já, semana que vem, essa semana, para começar a fazer teste, para a gente entender se o que nós fizemos, se o que o Estado fez, porque ainda tem problemas no servidor das secretarias de Fazenda, né? Se vai rejeitar, se não vai rejeitar, está tudo indo ok, para que a gente possa ter no dia 5 de janeiro
né? Um começo de ano tranquilo. Caso contrário, a gente vai ter ruído, porque as notas vão começar a rejeitar. Quem vai rejeitar? De acordo com o que nós sabemos, só vai rejeitar quem está no regime normal, ou presumido, CRT 2 e 3. Os outros não vão rejeitar, mas não pode enviar dados, ok? Esses detalhes o Acácio passa já já. Então, essa é a minha mensagem. Vocês têm que dar uma estudada e vocês têm que correr um pouco com isso agora, porque o tempo agora vai ficar curto, tá bom? São 45 dias até que isso comece a funcionar. Diga, Fábio. Fábio? Fábio? Bom, depois era melhor aguardar um pouco o Acácio fazer a apresentação Oi, também, a gente tá me tirar ouvindo dúvidas. agora, Luiz? Agora estou ouvindo. Ah, perfeito. Só mostra novamente o caminho, só para ver ali, depois já para poder acionar. O Fábio, eu já puxei aqui, fica tranquilo. CRT bem. 2 e 3, só que tem vários que estão em branco, Luiz. Está em branco é porque é nenhum também, porque o cliente que Eu não... puxei aqui, Fábio, pode deixar. Tá bom? Tá, Mas isso aqui está gravado, viu, gente? Tá? Está gravado e fica disponível para vocês depois, tá bom? Valeu. Obrigado. Vamos lá. Sigamos, que a parte do Acácio é um pouquinho mais extensa e é importante que vocês prestem muita atenção. Obrigado. Esse é meu recado para vocês. Obrigado, Luiz. Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar hoje exclusivamente sobre a reforma tributária, mas voltada para NFCE, tá? Cupom fiscal especificamente. Nota fiscal de serviço, NFE, não vou abranger nesta cala aqui, tá bom? Porque o cupom fiscal acho que é o primordial para a gente poder fazer o carro rodar, tá? Então, bom, todo mundo sabe que o IBS e o CBS, eles vão entrar em vigor em 2026, tá? E, na realidade, esses dois impostos juntos aí formam o IVA, né? Que é o Imposto de Valor Agregado, né? Então, para quem não tem muita familiaridade, o IBS é o Imposto, né, sobre Bens e Serviços, e o CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Um é mais voltado para estados e municípios, e o outro mais para vinculado aos tributos federais, tá? Então, eu vou deixar as perguntas para depois, tá? Para a gente não acabar interrompendo aqui a linha de raciocínio, tá bom, Vlad? Bom, então, como o Luiz já comentou ali, todas as empresas, na realidade, podem estar enviando as informações ali no formato XML com essas atribuições, porém, as empresas do Simples não necessariamente precisam conter informações ali, ou alíquotas de cálculo, tá bom? Mas tem que prever essas informações ou a estrutura dos dados do XML no cupom, perfeito? Então, foram feitas as alterações na nossa retaguarda, no Cloud, tá? E também uma versão do PDV contemplando essas informações para que eles andem sincronizados, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou passar para vocês qual é o procedimento que a gente vai ter que fazer para que a gente possa fazer os testes daqui para frente, tá bom? Bom, pessoal, vamos prestar bastante atenção, focar provavelmente nessa semana ou na semana que vem aí, assim que a gente acaba liberando a versão oficial com essas particularidades de teste, tá? Eu estou testando numa versão que, na realidade, integra com a retaguarda já essas opções. A gente vai liberar, provavelmente, no final da semana, ou talvez até a semana que vem, essa versão do PDV, para que vocês possam fazer esses testes, tá bom? Então, eu acredito que a Tablet Cloud ele vai mencionar e já vai avisar vocês nos comunicados ali. Aproveitar que a gente tem mais de 100 pessoas na nossa call aí hoje, então é importante a gente realmente focar nesse item aí. Bom, aqui no Cloud, vamos lá em administrativo, filiais. Tenho duas filiais aqui, eu vou editar uma que está configurada para fiscal aqui, ok?
Então, eu venho aqui na aba fiscal, perfeito? Aqui no final, foi colocada uma tag da reforma tributária, se eu habilito ou não a reforma tributária. Então, provavelmente, deve estar vindo default para vocês, não. Você simplesmente altera para sim. O responsável pela emissão aqui, você vai ter a ITFAST e Migrate. Mantenham na ITFAST, tá bom? Que é o padrão que nós estamos fazendo de comunicação para a emissão da NFC, perfeito? Feito isso, faz a gravação, certo? E, posteriormente, vocês precisam atuar aonde? Na tributação específica do IBS e CBS para os produtos. Como que eu faço isso, acaso? Você pode entrar especificamente dentro de cada produto, grupo tributário, impostos ali, e colocar os impostos, ou vir aqui e alterar os grupos tributários. Por exemplo, eu já tenho um grupo tributário aqui, deixa eu pegar um aqui, esse primeiro aqui, ó. Eu já tenha dado aqui, por exemplo, esse aqui, ó, está isento, normal, né? Isso aqui são os impostos normais, tá? Deixa eu diminuir um pouco na tela aqui, acho que vocês conseguem ver tudo. Então, aqui eu já tenho os impostos atuais, que eu já uso para fazer a emissão dos cupons fiscais em cima da legislação normal, tá? Tem ICMS, PIS e COFINS, esse cliente aqui é um cliente de regime do Simples Nacional, tá bom? Para regime normal, muda um pouco a característica aqui. Mas para a reforma tributária nova do IBS e CBS, ele vai contemplar praticamente os mesmos dados aqui, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou ter que colocar ali o CST, a tributação, neste caso aqui eu coloquei integral, vou colocar aqui a classificação tributária, vou escolher ali a qual é a mais adequada para aquele grupo tributário que eu tenho, certo? Esse valor da base de cálculo aqui vou colocar um exemplo de 100 aqui. A alíquota do IBS para a unidade de federação, neste ano de 2026, a alíquota vai ser padrão 0,1 para IBS e 0,9 para CBS, tá bom? Isso é porque a Receita, na realidade, eles vão fazer uma avaliação de testes, ou até mesmo para você ter um histórico ali de arrecadação em cima desses valores, tá? Então, na realidade, eles não vão permitir nenhum tipo de alíquota diferente disso, 0,1 ou 0,9. Caso você coloque alguma informação diferente disso, ele vai provavelmente rejeitar o cupom, tá bom? Porque, na realidade, neste ano de 2026, eles vão simplesmente usar para ter estatísticas de valores de arrecadação e testar os sistemas com as novas tags em cima dos XMLs emitidos, perfeito? Então, eu deixei aqui a alíquota do meu IBS 0,1, automaticamente, a alíquota efetiva é 0,100 aqui. Na alíquota do município, neste momento, não terá ação nenhuma, ok? Então, eu vou deixar zerado, tá? E no CBS, eu vou deixar 0,9. Deixar 0,9 para que realmente ele atenda as necessidades do XML ou da característica da tributação. Bom, alterou, gravou, normal. Dá um minutinho só, pessoal, está dando um retorno. Aceitou? Bom, legal. Então, tudo bem, Cássio, mas eu tenho aqui grupos tributários que, na realidade, são diferenciados ou não atendem à minha necessidade. Tudo bem, não necessariamente precisa estar vinculado a um grupo tributário. Você pode criar um novo grupo tributário e colocar as características da reforma tributária exclusivamente para esse novo grupo tributário. Perfeito? Por que eu fiz isso? Justamente para que eu aproveite, né, as mesmas características fiscais do grupo tributário que eu tenho, do atual,
para o novo. Então, vou fazer meio que um depara para essas características. Não necessariamente devem ser feitas dessa forma, tá? Isso vai depender muito da característica de tributação do cliente, tá bom? Bom, então, feito isso, coloquei ali os grupos tributários, as alíquotas normal, venho para o meu PDV. Eu compartilhei aqui um tablet. Deixa eu ver aqui se eu arrumo a conexão. Deixa eu conectar de novo. Bom, conectei num tablet aqui, pessoal. Tenho o PDV instalado. Detalhe, a versão do PDV, para que seja utilizada, terá que ser a versão 25, que é o ano, 11, que é o mês, né, de novembro, 01 ou superior, tá? Então, tem que ser qualquer uma do mês 11 ou superior, perfeito? A gente vai liberar isso e a plataforma vai passar o comunicado ali. Bom, fiz as alterações lá, logicamente, depois você atualizar a versão contempla a reforma tributária, vai fazer um baixa-tabelas, e vamos fazer uma venda ali, de um determinado produto. Pessoal, via de regra, não vai mudar nada a característica de parametrizações no tablet, tá? Só vai ser necessário fazer a atualização da versão mesmo. Então, vou escolher um produto aqui. Esse produto, ele está vinculado a um grupo tributário aqui em cima, que é o teste meu. Então, vou vir aqui, eu coloquei aqui, ó, tributação integral, 0001, coloquei a alíquota de IBS 0,1 e a alíquota de CBS 0,9, certo? Então, esse produto, ele está vinculado àquela característica ali. Então, eu estou com um tablet aqui conectado a um Raspberry, vou fazer uma venda de um produto aqui e vou imprimir. Vamos ali aguardar a impressão do documento. Vai imprimir meu documento aqui na impressora de rede. Saiu aqui no documento. Imprimiu aqui para mim o cupom 16, série 69. Então, eu tenho aqui acesso. Eu já fiz alguns testes aqui, tá, pessoal, com tributações adequadas, erradas, enfim. Então, ele está sincronizando aqui ainda. Então, imprime o documento 16 aqui. Perfeito? Bom, o que eu vou fazer? Vou confirmar se esses dados aqui estão ok. Vou lá na Migrate, no ambiente de teste que nós temos aqui. Esse documento aqui já subiu. Está aqui já, 69. Então, vou fazer o quê? Vou baixar esse XML e vou editar esse documento aqui. Quando você edita o documento, ele vai ter ali as mesmas características dos documentos que nós tínhamos anteriormente, tá? Então, vou vir aqui nos itens. Aqui são os detalhes do item referente à tributação normal que nós já tínhamos, né? Que é o ICMS, IPI, PIS e COFINS, certo? E temos uma nova tag aqui, ó, que é detalhes do IBS e CBS, tá? Clicando aqui, você vai ter ali já as informações do CBS, tá? E do IBS, tá? Então, quando eu coloquei ali, ó, CBS, ele trouxe ali 0,9, consequentemente, calculando já o valor do imposto de 0,9 em cima de 200, deu 1,80 centavos. E o IBS, que foi 0,1, deu, em cima de 200, deu 0,20. Ok? Municipal, que vai trazer zerado ali a alíquota, tá? Porque eu deixei zerado ali no nosso cadastro. Perfeito? Vamos lá ver o XML. No XML, ele já vai trazer as novas características com a estrutura do IBS e do CBS. Então, aqui, ó, tá vendo? IBS,
e o CBS, tá? Ele traz também a do município, porém zerada, ok? Aqui é o CBS com a alíquota e o valor, e o IBS com a respectiva alíquota e valor, tá? Então, ele já está autorizando e validando junto à Cefaz essas informações. Eu peguei aqui uma indicação de no GovBR, existe uma calculadora para você poder fazer o cálculo sobre os novos impostos, tá? Então, eu vim aqui, já deixei ele pronto, tá, para não atrasar muito, coloquei aqui a data da ocorrência, que é 25/11, que é hoje, né? Coloquei a unidade da Federação São Paulo, município, coloquei aqui um NCM, que é de um produto mais específico aí, que é referente a chá, bebida, tudo mais, e coloquei as mesmas tributações que eu coloquei naquele XML, ou naquela venda. Tributação integral, situações tributáveis integral, aqui pelo IBS-CBS, coloquei um valor de R$200, quantidade 1, uma unidade. E pedi para calcular aqui. Neste cálculo, ele vai trazer para você exatamente as informações de tributos do CBS, do IBS estadual e do IBS municipal, tá? O municipal, consequentemente, ele trouxe zerado, tá? O CBS, se eu clicar aqui em detalhes, ele vai trazer, ó, a base de cálculo 200, a alíquota 0,9 e o valor de 1,80. Exatamente o que consta aqui no nosso XML, tá? Ó, perfeito? Vou pegar aqui o valor da alíquota e o nosso valor. E para o estadual, mesma coisa. A alíquota, a base e o valor, tá? Se eu vier no XML, provavelmente está lá também. Alíquota e o valor. Certo? Então, o IBS, que é 20 centavos, a alíquota de 0,10 e o valor da base. E o nosso CBS, que é 0,90 e 1,80, que é o valor, em cima da base de 200 aqui. Ok? Embaixo ele faz as totalizações e de barra, e a partir dali, normalmente, traz todas as informações normais da forma de pagamento, a validação normal do XML. Perfeito? Pessoal, em suma, seria isso aqui, tá? Então, lá na retaguarda, nós habilitamos a opção do regime tributário na filial. Vamos fazer aqui a parte do grupo tributário. Eu vou pegar aquele produto que eu acabei editando, que foi esse aqui. Está lá na... Se eu vier aqui em impostos modificadores, tem aqui em tributos, como ele está vinculado ao grupo testes aqui, se eu der continuar, ele vai habilitar para mim a mesma aba que ele tinha lá no grupo tributário, tá? E aí eu consigo colocar aqui os impostos individualmente também por produto. Então, exatamente as informações que eu coloquei lá são as informações que foram para o XML e geraram aquela motivação para aquele cálculo. Perfeito? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Então, via de regra seria isso, pessoal. Atualização dessas informações na retaguarda, atualização da versão que vai ser liberada especificamente para a reforma tributária ainda essa semana, ou ainda esse mês, praticamente, e a atribuição correta, né, dos novos impostos de IBS e CBS ao produto. Feito esse vínculo, tá? Lembro vocês que
E, inicialmente, em 2026, a gente vai ter essa alíquota padrão aqui, vocês podem validar com as contabilidades dos clientes, seria bom vocês também terem um pouco de entendimento sobre essas novas atribuições de impostos, é novo para todo mundo, eu acredito que a gente vai aprender junto aí, e vamos sofrer um pouquinho junto para poder balancear aí as informações nas primeiras edições que a gente for fazer, tá bom? A questão com referência à nota fiscal de serviço e à nota fiscal eletrônica, a NFE, como a NFE é um pouco mais complexa, né, por uma questão de característica de dados do cliente, de contribuinte, de regime tributário, eu vou fazer uma call específica da NFE em outro momento, tá bom? Assim que a gente já tiver mastigado um pouco as informações sobre o cupom fiscal, tá bom? Bom, acredito que seria somente isso, vou abrir aí para perguntas agora. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Sim, volta de novo naquela tela, Cássio, do filiais, onde tem parâmetros, em que tem lá, lá no final, tem reforma tributária, por favor. Parte fiscal, é isso, acho que é fiscal, né? Lá embaixo, reforma tributária. Muito importante, gente, tá? Se você deixar como não, o sistema vai se comportar como é hoje, ou seja, ele não vai enviar, tá? Mudou a tela, Cássio. Deixa na tela lá para eles. Isso. Se você marcar como não, tá? O sistema não vai enviar as novas tags. O que é importante nisso? Para quem é simples e para quem é MEI, não precisa enviar as tags. Se você marcar sim, ele vai enviar as tags. E se as tags não estiverem contempladas corretamente, ele vai rejeitar, mesmo estando no simples. Então, para quem é do simples nacional, o ideal é colocar não. Tá? Isso aí repercute única e exclusivamente no PDV. A parte do retaguarda, o ERP, o gestão legal, aquela parte de configurações de impostos, independente dele marcar sim ou não aqui, eles vão estar disponíveis. Ou seja, você pode fazer todo o cadastramento da parte de tributos que deve ser feito anteriormente, e ele não repercutirá no PDV em duas situações. Uma, se você não atualizar o PDV, a versão oficial que está rodando agora, não sabe o que é a reforma tributária. Então, ela, mesmo se você marcar sim ou não, ela não vai ficar sensibilizada e não vai fazer nada, absolutamente nada. Nós vamos lançar uma versão, ou uma ou mais de testes aí até a data limite de publicação para as adquirentes, né? Para que vocês possam ter um cliente de teste. Tá? E como teste, usem os clientes que não são MEI e nem são simples, porque senão você vai ter uma percepção equivocada do processo, tá? Então, novamente, se o cliente for MEI ou simples, deixa como não. Ah, meu cliente quer mandar as tags, então tenha certeza que ele configurou certo, porque mesmo estando nessas duas situações, se enviar as tags para a Cefaz vai validar, e se tiver errado, vai rejeitar, tá? Outra coisa, os dois modelos vão ficar vigentes durante 10 anos. Então, de 2025 a 2034, 26 a 33. 33, Luiz. Então, ok. Então, de 26 a 33, nós vamos ter os dois modelos funcionando. O que vai mudando? Vão mudando as alíquotas. Então, todo começo de ano, a alíquota que era 0,1 e 0,9 vai mudar. Vai tirando a alíquota do modelo atual e vai incluindo essa alíquota no modelo novo. Até que, no final, a gente tenha só o modelo novo. Então, é muito tempo. Vão acontecer outras coisas nesse intervalo, que a gente nem sabe ainda como serão, ou o que serão nós sabemos, mas como serão implementadas nós não temos. Tá? Então, é muito importante que vocês
fiquem lendo, fiquem atentos ao que está acontecendo, porque é um caminho longo e ele, em 26 é tranquilo, mas em 27 ele já vai começar a gerar cobrança de impostos, pagamentos, tá? Teve, inclusive, colocações feitas por amigos aqui, aí eu vou só fazer as perguntas, e aí eu vou responder o que eu sei, o Acácio responde o que ele sabe, e tem mais gente nossa aqui na conversa que vai poder nos ajudar também nessas informações, tá? Então, era isso que eu queria só chamar a atenção. Então, eu vou ler aqui o que foi colocado. Tem aqui, tem um monte de gente gravando, colocando suas IAs para funcionar. Como baixar o app e se inscrever nas mesas... Bom, é mesa redonda, é outra coisa. Essas alíquotas de IBS 01 e 09 são padrão para qualquer... Sim, padrão hoje no Brasil durante 2026. Vão funcionar assim para todo mundo. É um ano de testes, é um ano de validação do modelo, seja para as empresas, seja para as contabilidades, seja para os governos. Tá? Olá a todos, é uma mensagem automática para informar minha extensão. Durante o ano de 26, essas serão as alíquotas, foi respondido pelo Rogério, essas alíquotas serão usadas, se você informar valores diferentes, ele vai rejeitar. Então, não pode ter valor diferente, tá bom? Substituição tributária, vai acabar a substituição tributária, Alexandre, mas lembra, os dois modelos estão valendo, então, para o modelo antigo, continua como era antes, para o modelo novo, tem que se adequar, por isso que é importante que a contabilidade diga como aquele produto se comporta no novo modelo, tá? Então, por isso que nós colocamos as duas no mesmo grupo tributário, o modelo antigo e o modelo novo. Essa versão desse mês traz algo sobre a mudança QR Code para a versão 3.0, a gente está fazendo isso nesse momento, mas eles vão conviver por enquanto, tá? A versão atual, não. Então, internamente aqui já foi respondido também, é bom que vocês leiam as respostas. Se o cliente quiser saber o valor calculado de impostos, ele deve acessar somente a Migrate ou tem outro canal dentro do sistema? Tem a calculadora do governo, tem lá na Migrate. Por enquanto, o cálculo do imposto não vai repercutir em nada, tá? Teve uma nota técnica ontem, inclusive, dizendo isso, não vai ser cobrado esse imposto, ele é pro forma. Então, ele é só para fazer testes mesmo. A tabela de importação do AIM já contempla o IVA? Não. Não, e nós decidimos isso coletivamente, nós não incluiremos esses campos nas tabelas de importação, porque a gente entende que o melhor modelo é através do grupo tributário. Tá? Então, nós não colocaremos esses impostos, porque o nível de problemas que nós temos hoje, quando as empresas colocam os impostos na importação, é gigantesco. Então, a gente optou por nessa parte do reforma tributária, forçar para que o cliente importe os produtos sem os impostos, e que depois você vá lá no grupo tributário, crie o grupo certo e vincule aos grupos de produtos, aos produtos, para que se houver uma mudança no meio do caminho, você tenha uma mudança rápida e não uma mudança através de planilhas, tá? Entendi que para destacar as novas tags, temos que atualizar o app do PDV. Não, não precisa. Para você destacar, para você fazer o cadastramento agora, você não precisa dar uma versão do PDV nova. Se você for fazer um teste para um cliente com as alíquotas novas, você tem que marcar lá naquele lugar que o Acácio mostrou, na parte fiscal, reforma tributária, que sim, você vai usar a reforma tributária, e ter uma versão atualizada, que ainda não está disponível, para que você comece a fazer os testes. Então, onde eu começo? Começa fazendo o ajuste nos cadastros de produtos. Essa é a primeira etapa. Sem isso, não vai funcionar. Acácio, já que as alíquotas são fixas de acordo com o regime normal, não existe a possibilidade do sistema travar qualquer outra diferença diferente do preenchimento? Nós vamos fazer isso sim, viu, Edson? Nós fizemos uma reunião ontem e a gente vai travar essas alíquotas, pelo menos em 2026, tá? O Rogério respondeu aqui, o QR Code 2 de 3 vão conviver, a adoção do QR Code, ao menos nos testes que realizamos, estão sendo adotadas em UF e UF. Ou seja, nem todo mundo está validando ainda. Tem lugar que deu erro ao fazer testes. Tá? A partir de quando isso tem que estar alimentado no sistema? Apenas 2026, já pode alimentar agora, Renata.
já pode fazer todo o processo cadastral, deve ser feito agora, inclusive, não é que precisa, não é que pode, deve, tá? Atualizar os impostos, já também o Rogério já está respondendo. Muda alguma coisa em relação ao meio de pagamento? Absolutamente nada. Meus clientes é simples, e o contador pediu para colocar o IBS e CBS. Posso colocar? Sim, mas não marca lá para emitir. Ah, o cliente quer que emita e quer que já leve. Não vai resolver nada da vida dele, porque não repercute em nada e pode gerar problema de rejeição. Então, tenha muito cuidado se vai fazer isso. Tem muito contador que não sabe o que está fazendo também, tá? Então, só um pouco de cuidado aí nas avaliações. Na dúvida, tem também sites de governo, tem a famosa inteligência artificial hoje que responde com bastante assertividade o que está acontecendo. Então, na dúvida, questionem, tá? E o IS, Imposto Seletivo Imposto do Pecado, não serão contemplados? Não, nesse momento não, para os nossos tipos de produtos, nossos segmentos, tá? A gente deu uma avaliada já, inclusive com consultores, e nos nossos segmentos não, a não ser que alguém tenha vendido para um cliente que teve um segmento não padrão nosso aqui, tá legal? Nós não colocamos por enquanto. Então, essas são as minhas respostas. Aí, a Cássio, do que eu falei, se complementar, se mais alguém quiser fazer alguma parte aí, passa, porque é importante que a gente tenha 20 minutos aqui para tirar dúvidas. Bom, seria isso aí mesmo, tá, pessoal? Então, vai ser chumbado lá, a princípio, as alíquotas, né, justamente para evitar erro, né, que entra lá um cliente, muda de 0,1 para 0,3 ou para 0 e pode gerar problema. Então, na realidade, a gente vai deixar meio chumbado para evitar rejeições, tá? O Alexandre aí perguntou se o único código de classificação tributária em 2006 será o 0001. Olha, a princípio eu acho que sim, tá? Porque é ele que, na realidade, contempla ali um regime tributário, e depois eu acho que as questões referente à redução de base de cálculo, isenção, diferimento, eu acho que aí eles vão trabalhando ou aprimorando isso de acordo com a grade que eles têm de previsão realmente de adequação nesses próximos 10 anos, aí, até 2033, 10 anos, 8 anos aí, tá bom? Então, eu acredito que dessa forma aí eles vão deixar padrão o 0001 aí, tá? Se tiver alguma particularidade, aí seria realmente mudar e ajustar somente os códigos ali, tá bom? Então, redução de ICMS, acho que não vai ter nesse caso aí, tá? Eu acho que eles vão usar justamente o que eu acabei dizendo aí, eles vão usar um padrão para tributação, justamente porque é uma questão de teste e eles vão somente alimentar o sistema deles para poderem ter estatísticas, né? O split de pagamento, enquanto sem previsão obrigatória ou teste. Realmente, a gente não tem nada, não tem o split ainda, tá? Olá, Vlad. Deixa eu falar do split, Cássio. O split é o seguinte, ele não foi nem desenhado ainda, nem pela parte do Estado, tá? Eles estão estudando a maneira de fazer, porque ele vai requerer muito processamento. Então, se falar muito do split, mas ele deve entrar daqui a 2 anos ou 3. Então, ele não existe ainda. Se alguém falar para você que tem que fazer, a pessoa está desinformada. Tá bom? Vlad levantou a mão aí, pode perguntar, Vlad. Cássio, bom dia, tudo bem, tranquilo? Bom dia. Me tira uma dúvida. Aqui no Distrito Federal a gente não é Estado, certo? A gente vai contemplar o CBS ou IBS, no caso, aqui em Brasília? Então, eu acho que é o CBS e o IBS, porque mesmo assim o município faz um papel de Estado, entendeu? Eu acho que ele recolhe indiretamente para o Estado e repassa, aí no caso, certo? Como já é mais ou menos hoje feito, né? Aí talvez você vai ter que dar uma avaliada aí com a contabilidade para ver como é que vai ficar exatamente a situação do Distrito Federal. Outra coisa, então, assim, previamente, pode ser que a gente tenha que preencher tanto o IBS quanto o CBS, né? Exatamente. Dois, né? Porque também a gente é federal também, né?
É isso, normal. Tem essa particularidade também, né? Vai ter que preencher igual, Vlad. Tem que É igual. a princípio vai padronizar isso para todas as unidades, né? Federação, inclusive o Distrito Federal também. Ah, beleza, então. Valeu. Sou eu, né? Oi, Renata, diga lá. Vamos lá. Rapidamente, só para fazer uma linha do tempo, então, no que tem que ser feito de ação imediata. Puxar o licenciamento, baixar os clientes com código CRT 23, e dentro de administração, filiais, reforma tributária, botar sim, e acrescentar no grupo tributário de todos os produtos o IBS 01 na UF, 0 no município e CBS 0,9. É isso? Exato. Tá. O- Nos grupos vou ver 2, 3 só, né? Que são os Isso. clientes 2, 3. Tá. Isso. Vou ver se Clientes que vierem a solicitar que entre com... Aí a gente orienta que o contador nos peça orientação de como configurar, certo? Um cara do Simples, que quer, enfim. Então, Sim. é basicamente isso que precisa ser feito nesse momento, né? Exatamente, já deixar pronto ali pelo menos a parte cadastral dos impostos, né, para você não ter tanto trabalho na virada do ano com referência a essas informações, né? Perfeito. Obrigada. E a adequação do sistema para gerar o XML, a gente vai trabalhando ou ajustando, mas você já tendo a base de dados cadastrada ok, já é Perfeito. 90% do processo encaminhado aí. Se por acaso o cliente não trabalhar com grupos tributários, isso tem que ser feito produto a produto. Ou cria-se um grupo tributário e aplica-se esse grupo tributário em todos os produtos, certo? Sim, e como vai ser padrão, né, vai É ser melhor igual criar para um grupo todos, né? tributário e associar, né? Por isso que a gente usa o grupo tributário. A probabilidade de você ter problema de errar alguma coisa, você tem 500 produtos, mas se eu fazer 500 vezes a mesma coisa, do que cadastrar um cara e aplicar para todo mundo. Então, Sim, muito mais é fácil. uma facilidade, sim. A pessoa fica meio reticente, quero importar, tal. Eu acho que a importação de tributos é bem problemática, porque às vezes você pode importar algum caractere estranho ou alguma informação que na realidade não condiz com o produto, e não é feita a mesma validação na importação do tributo de quando é feito o cadastro, entendeu? Então pode ser que passe alguma coisa e gere um erro depois, e você só vai perceber isso depois que está gerando um erro na emissão, entendeu? Então, A gente costuma trabalhar com os grupos tributários mesmo, mas é que às vezes um cliente grande, ele exporta do sistema dele e importa, entendeu? E depois ele não quer reunir o contador dele não quer reunir no grupo tributário, mas enfim. Por isso que eu perguntei que nesse caso da reforma tributária, poderia ser apenas a criação de um novo grupo tributário e a aplicação disso em todos os produtos, perfeito? Exato. Perfeito, tá bom. Assim, mas aí você precisa ver exatamente qual é a característica do produto, né? Porque Sim, claro. pode ser que exista alguma relação de produtos diferenciados dentro da mesma entidade, dentro do mesmo emitente, possa ter uma característica diferente, ou seja, a classificação tributária é diferente, mas as alíquotas podem ser as mesmas, entendeu? Eu entendo que as alíquotas são exatamente iguais, né, para todos no ano de 2026. Sim. Pode ser que tenha alguma modificação para serviço, mas eu acho que a produto, eu acho que estou entendendo que o governo quer só acompanhar se o sistema está funcionando. Exato. É aquele negócio, é a carga de dados, né? Que ele vai validar se os emitentes estão adequados, se os dados estão vindo nos campos corretos, se o processamento dele para apuração desses impostos já está ok, porque eu acho que eles vão começar a recepcionar essas informações, se marcar, eles não têm nem, acho que, gabarito para processar essas informações e gerar, às vezes, cobrança, né? É tecnologia, né? Vai dar erro, vai dar problema, os caras vão ter que consertar, daí vai ter que mexer de novo, então, enfim. Tá bom. Exatamente. Obrigada, Cássio, valeu. Imagina, tchau, tchau. Ô, Renata, só uma coisa. A tua linha do tempo está perfeita, mas a última coisa que você vai ligar é se ele vai usar a reforma tributária sim ou não. Só inverte a mão, tá? Entendi. Eu não ligo por enquanto. Não. Porque aquilo só repercute no PDV. Então, faz todo o dever de casa primeiro. Então, puxa a lista, CRT 3 e 4, preenche todos os campos que tem que ser preenchidos, cria os grupos tributários, faz tudo. O meu cliente quer testar. Baixa uma versão beta que nós vamos disponibilizar, que ainda não existe, vai lá e marca, estou usando. A hora que você marcar aquilo, o sistema do PDV vai ser sensibilizado e vai começar a enviar as tags. Tá bom? Isso eu vou fazer com meu parceiro Rogério aqui. Perfeito. Tá bom. Legal. Bom, gente, deixa eu furar a fila aí. Bom dia. Tudo bem?
só algumas observações. Esse negócio da linha do tempo que a Renata colocou aí, seria legal a gente fazer. E aí eu acho que Gabriel, Célio, Matheus podem organizar isso junto com o Luiz. A gente criar essa linha do tempo, os passos, fazer um negócio assim, simples e direto, para que a gente não fique aqui lendo 1001 coisas, tal. Fala, cara, tem que fazer isso, e depois isso. Né? Então, acho que é importante ter esse documento, que é uma linha do tempo para a reforma tributária, e eu gostaria de colocar esses campos que são obrigatórios, que tem o pessoal do Simples, que não vai entrar, que vai entrar, mas se o cara marcar lá, ele vai rejeitar documento. Esses campos, nosso desenvolvimento acho que está aqui junto, o Luiz está aí, eu pediria para colocar observações nesses campos, entendeu? Colocar observações relevantes quando o cara clicar. Isso. Você tem certeza? Sim. Se o cara colocar sim, aí você coloca de novo para ele, olha, se você colocar, se você está afirmando que é assim, vai acontecer isso. Que eu acho que vai melhorar muito o processo quando a gente der o start no cliente. Tem cara que não está na reunião, tem cara que vai clicar, tem cliente final que vai clicar. Então, acho que a gente precisa pegar esses campos que são chaves, a virada de chave para o setor, e colocar também se o cara é simples, que tem uma história do simples, que o cara pode usar a reforma tributária, mesmo estando no simples, que ele detém as condições do simples, e ele pode ir também galgando as condições da reforma tributária, que tem benefício na reforma tributária. Então, a gente precisava colocar isso nesses campos que são importantes, tá? Então, assim, são duas coisas que eu estou pedindo. Fazer um documento na linha do tempo para ficar mais fácil para todo mundo ler, com clareza, ó, isso, e mais isso, ou mais aquilo. E nos campos chaves, pedir para o nosso desenvolvimento coloque observações grandes, informando sobre os regimes de cada, se é lucro presumido, se é real, se é simples, e se é MEI, que é importante também, o MEI, para que a gente não deixe o cliente fazer merda e nem a gente, nós mesmos, fazer merda quando a gente clica nos campos aí, tá bom? Então, só essa observação, eu furei fila aí, mas eu acho que é importante isso aí, tá bom? Boa. Bom, pessoal, só dando uma aspas aqui, vocês podem testar aí, inicialmente em clientes do regime normal, depois que a gente liberar a versão, geralmente serão equipamentos que são tablets, tá? Eu não sei se talvez a versão para Smart POS aí, para as operadoras, deve demorar um pouquinho mais aí, justamente pela demora, né, na liberação junto a essas adquirentes aí, tá bom? Então, o cara que tem uma maquininha da Stone, pô, então não vou atuar agora, vou atuar no cara que tem um tablet primeiro, para poder validar. Depois as maquininhas a gente vai fazer provavelmente, a liberação da versão durante o mês de dezembro. Você vê junto ao tablet cloud aí qual seria esse esquema, tá bom? Então, assim, não adianta focar num cara que só tem smart. Pegar um cliente que seja CRT, que tem equipamentos tablets, alguma coisa do gênero, tá bom? Só para deixar alinhado isso aí também. Perfeito? E aí o manualzinho aí o pessoal vai entregar, vou colocar esse link aqui da calculadora também para vocês poderem avaliar e seguir de acordo com um roteiro aí um pouco mais detalhado, tá bom? Então, o pessoal que levantou a mão aí, pode falar, Fábio. Oi, Cássio, tudo certo? Tudo. Eu fiquei só numa dúvida ali, quando a gente vai ativar a opção da reforma tributária, que vai ser feita posteriormente, né? Ali eu vejo que tem o responsável do emissor, ele está puxando inicialmente o ITFEST, né? A ITFEST. Tem que deixar o ITFEST. Não é mais o Migrate, então. É que é somente o emitente que a gente mudou, fez uma alteração na emissão da DMF ali, e a gente deixou no padrão da ITFEST.
A Itfast é o framework, a gente usa o framework ainda hoje, tá? O modelo Migrate é o modelo direto, a gente está testando nos dois. Mantenha o Itfast, porque ele funciona nos dois padrões. Tá, Tá bom? mas daí a gente deixa o Itfast habilitar, mas mesmo assim vai gerar nota normal lá no Migrate. Não, isso continua sendo Migrate. O Itfast é um framework do Intro PDV e a Migrate. Uhum. Eu sugeri até, viu, pessoal do desenvolvimento, mudar a palavra Migrate para comunicação via API, uma coisa assim, porque vai confundir, já confundiu. E justamente por isso que eu perguntei. Vai confundir, vai todo mundo para Migrate e vai dar problema. Tá bom? Exato. Fechou, valeu, Luiz. Obrigado a você, cara. Foi um alerta importante aí. Mila, Oi, Acácio, bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bom? Amigo, eu vi tu falando aí sobre essas questões das alíquotas que vocês vão deixar fixas, né, no retaguarda, mas eu tenho uma dúvida no sentido assim, ó, eu tenho ali os meus clientes, como são do ramo de alimentação, eles estão incluídos no anexo 1, no anexo 7 e no anexo 15 da lei complementar, que diz ali da redução de alíquota. Então, significa que se eu informar ali o percentual de redução hoje, o sistema já está prevendo isso ali para ser classe TRIB 200, isso daí, 200 no caso? Então, assim, Dimila, isso daí continua normal para as regras atuais. Para o IBS e CBS, isso não foi atribuído ainda, entendeu? Então, vamos seguir. Não, mas a redução de alíquota que eu me refiro é de IBS e CBS mesmo. É ali a CST 200. Mas eles vão ter no novo regime tributário já a redução atuante? Já sim, aham. É por isso que ficou a dúvida aí, porque no caso ali, se o meu cliente tem MCMs, por exemplo, na CST 200, tem o MCM 21069090, que é de alimentação, que é o que está dizendo ali dos produtos do anexo 1. Então, se o meu cliente tem produto que ele vai vender, que está encaixado ali no anexo 1, no 7 ou no 15, ele vai querer ele vai ser obrigado a aplicar as reduções de alíquota, mesmo sendo a alíquota 010 e 090. E certeza que já nesse artigo já está dizendo que o vigor entra em vigor já em 2026? Já em 2026, é tanto que a gente também aplicou essas mudanças para a NFE. O que eu vou fazer é o seguinte, eu não testei todas as possibilidades de alíquotas e classificações ali, tá? Se você tiver aí, você pode nos passar que a gente tenta fazer um teste aqui, atribuindo as reduções, né, tanto de alíquota quanto de base, nas classificações que a gente tem aqui. Então, a gente pode pegar algum cliente nosso aqui de homologação para fazer um teste com os seus dados. Tá bom? Claro, não, tranquilo. Eu vou até sugerir melhor. Chama a gente no particular, porque é muito específico do ramo. Você vai colocar isso ali na parte de configurações. Se estiver faltando alguma coisa ou estiver desabilitado, a gente vai interagir com você. E aí nós vamos usar um cliente teu usando o ambiente de homologação dele, tá? Perfeito. Aí porque é melhor, porque nós não temos um ambiente de homologação aqui com essas características, então é melhor a gente testar no ambiente seu. Não, a gente até tem um ali, aí eu chamo vocês. E só pontuando também a Cássia, que nesse caso, na reforma aí, não é nem redução de base de cálculo, tá? É redução de alíquota mesmo. Tem previsto ali nos campos. Normal. Isso, mas aí a gente conversa ali, então. Tá bom, imagina. Carlos? Boa. Eu queria saber, do modo geral, de todo mundo que está na Cal, especialmente você, a Cássia, com a Giane, que tem bastante cliente, como que vocês vão atuar com esses clientes? Vocês vão chamar um a um para poder explicar como é que funciona a alteração das tributações? Ou vai mandar um comunicado simples? Então vai ser um negócio meio que feito em 4 mãos ali, vocês e os clientes, então, mais a contabilidade, 6 mãos no caso? Boa pergunta. Inicialmente não dá para a gente fazer, né, manualmente a tributação de cada cliente, daí vai ter que estar na responsabilidade dele, como já é hoje, né? Então a intenção é que nós a gente faça um manual e uma notificação dando detalhes sobre esses procedimentos, né? Assim, que a maioria dos nossos clientes hoje são simples, né? Então, assim, vai ficar meio que, talvez,
meio que imperceptível. Talvez eles façam um cadastro lá do número tributário padrão e atribua a todo mundo e segue o jogo, né? Mas o que nós vamos fazer é o quê? É realmente uma notificação, fazer um manualzinho de modus operandi e aí realmente passar para os clientes e atender pontualmente aqueles que tenham alguma dúvida, né? Mas depende principalmente do cliente fazer em cada uma da sua base, cada um, né, fazendo sua base. Esse processo de ajustes, né, justamente porque é ele que depende de falar com a sua contabilidade para ver exatamente qual é a característica de classificação tributária que ele vai ter dentro do IBS e do CBS, em cima do seu regime tributário, do seu segmento, dos seus produtos, enfim. Tá? Eu não tenho como sugerir para o cliente, né, nesse primeiro momento, principalmente aqueles que forem em regime normal. Para os que forem em regime normal, eu vou fazer um contato, né, fazer um apoio um pouco melhor, um pouco mais pontual, por ser uma quantidade menor de cliente, e também uma situação um pouco mais delicada, né, que vai ter uma restrição um pouco maior ali de rejeição, tá? Então, a intenção é que a gente faça realmente uma notificação, passando o manual, e vamos começar já agora no início de dezembro, tá? E aí, até provavelmente final de dezembro, todo mundo tem que estar já com todas as informações aí e tributações cadastradas. Tá? Vamos lá, Bruna. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cássio. Bom dia. Então, como o Luiz tinha respondido ali para a Renata, o ideal é a gente já fazer o dever de casa, deixar todo mundo padronizado, independente de ser simples ou regime normal ali, né? Agora, a dúvida não sei se vocês têm algum tipo de informação sobre as empresas que desenquadram ali na virada do ano, né? Essas empresas terão algum tempo a mais para se adequar ou não, no dia 5, independente se ela tiver sido desenquadrada, ela precisa também já estar com tudo pronto, porque o que eu pensei? A gente já vai deixar tudo organizado e ali só não colocar o sim, né, na reforma tributária, e aí a gente vai consultar ali, seja o contador ou a Sintegra, e aí dá uma olhada, se o cliente tiver esse desenquadramento, a gente já deixar habilitado, né? Isso é outro ponto de atenção, né? Porque na virada do ano, várias empresas aí, às vezes, perdem, né, o enquadramento do Simples Nacional e passam a ser regime normal. E aí tem que avaliar ali se realmente ele está no sublimite ou não está, aí o contador tem que fazer um novo requerimento ali de enquadramento, e aí ele pode ficar um período ali, 15, um mês, fora do regime que na realidade era para ser. É assim, quando ele desenquadra, simplesmente muda uma chave na Cefaz lá, de simples para normal. E aí o sistema você precisa saber disso para adequar o sistema ao novo regime tributário do cliente. Não tem como o sistema prever isso de forma automática, né? Mesmo porque ele não tem uma sensibilidade de integração assim com o fisco, né? Não tem. Então, esses clientes realmente que estão com a expectativa de desenquadramento precisam ser monitorados, tá? E os clientes avisados, para que realmente eles tenham, né, a sabedoria ali de que, olha, pô, eu me desenquadrei, vou ter que talvez ajustar, porque ele vai ter que, inclusive, ajustar os impostos atuais, além do IBS e CBS em cima dessa característica, tá? É que, assim, o IBS e o CBS ali, as características dele, as classificações, não mudam muito para o regime, né? Pelo menos os códigos ali, né? Mas já para o regime que a gente tem normal hoje, os impostos atuais, eles mudam bastante, né? E CST para CSLSN, então é mais importante você ter essas informações mapeadas, justamente para mudar os impostos atuais, né, do que o atual do que o novo do IBS-CBS, tá bom? Então, Sim, não tem outra opção, é mapear esses caras que estão ali pendurados para serem desenquadrados, né, seria bom até você mandar uma informação para os clientes, quem vai ser desenquadrar, ficar alerta, tal, e monitorar, principalmente na primeira semana do ano,
ali na Migrate, no AM, né, verificar ali quais os clientes que estão tendo um alto índice de rejeição, porque pode ser que ele desenquadrou e você não visualizou. E aí, realmente, você tem que fazer uma ação pontual em cima desse cliente. Falou, ô, você desenquadrou aí, não me avisou, teu contador viu. Então, aí tem que dar uma atenção especial e pontual para o cara e já alterar os impostos ali para se enquadrar. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Cássio. Imagina, tchau, tchau. Fala, Giane. Ô, Cássio, hoje nós não atendemos a CFOP de derivados de petróleo. Com essa reforma, a gente consegue atender? Muda alguma coisa ou não? Continua a mesma coisa, não atende. Tá ok. Tá? Pessoal, acho que já são 10 horas, não temos mais nenhuma pergunta no chat ali, mas ninguém com a mão levantada aí. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui. Como eu disse, a Tablet Cloud vai fazer uma notificação aí com a liberação da versão, o manualzinho aí do modus operandi para você poder fazer todo esse escopo de parametrização, tanto da retaguarda quanto no PDV, para que vocês possam pegar um cliente do piloto e já poder estar usando aí a nova versão do sistema em cima do novo regime tributário, tá bom? Bom, estou finalizando aqui a minha call. Acho que o Luiz e o Kaique, se quiser fazer algum complemento aí, fica à vontade. Tchau, gente. Obrigado. Da minha parte, não, tranquilo. Obrigado a todos aí. Obrigado, Cássio. Boa, obrigado, Cássio. Obrigado, Luiz. Valeu, pessoal, pela presença. Só relembrando a todo mundo aí, não deixem de se inscrever nas mesas redondas, pessoal. Já está chegando aí o dia do evento. É importante que vocês já estejam inscritos lá no dia do evento. Beleza? No mais aí, boas vendas, uma ótima semana aí de fechamento para todo mundo e um abraço.